Sabe uma coisa que a gente usa todo dia, mas raramente para pensar? De onde veio? O dinheiro. Por que ele é como é? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa história, mas por um ângulo bem específico e, olha, um tanto provocador. A gente vai usar como guia as ideias de um livro chamado O que o governo fez com o nosso dinheiro, do Murray N. Rothbard. Então se prepara, porque essa análise vai questionar muita coisa que a gente costuma aceitar sem nem perceber. E essa é a grande pergunta que o livro joga na mesa. É uma pergunta que, na verdade, vai muito além de economia, viu? Ela nos faz pensar sobre a relação entre a liberdade de cada um, o mercado e o poder do Estado. E isso desde as trocas mais antigas até o sistema financeiro global super complexo que a gente tem hoje. Para conseguir entender esse labirinto que é o sistema financeiro de hoje, o Rothbard propõe uma coisa. Vamos voltar lá para o comecinho. Como foi que o dinheiro surgiu afinal? E a resposta dele é bem surpreendente. Não foi criado por um governo ou por uma lei. Teria nascido de forma espontânea, das trocas voluntárias entre as pessoas no dia a dia. Ok, então, para começar, vamos explorar essa teoria do autor. Como que o dinheiro aparece naturalmente numa sociedade livre, sem nenhuma intervenção do Estado? A chave aqui, segundo ele, é entender como o dinheiro evolui para resolver um problema bem prático que todo mundo enfrentava. A evolução é fascinante, de verdade. Pensa só, tudo começa com o escambo. Uma pessoa troca um peixe por uma maçã. Simples. Mas, e se o dono da maçã não quisesse peixe? A troca simplesmente não acontece. Para resolver esse problemão, as pessoas começaram a usar um bem intermediário, algo que todo mundo aceitava, como sal ou trigo. Com o tempo, o próprio mercado foi elegendo a melhor mercadoria para essa função. E é assim que nasce o dinheiro. E a diferença aqui é gritante. No escambo, imagina só, um construtor de barcos teria que achar um fazendeiro que quisesse exatamente um barco em troca de comida. É quase impossível. O dinheiro resolve isso de uma vez por todas. Ele permite que as pessoas se especializem naquilo que fazem de melhor e, mais importante, permite calcular lucros e perdas. E isso, segundo o autor, é o verdadeiro motor do progresso econômico. O ponto central da argumentação aqui é que o dinheiro não é só um papel colorido. Para o Rothbard, ele precisa ser uma mercadoria de verdade, algo que as pessoas já valorizam por si só. O ouro e a prata, por exemplo, foram escolhidos naturalmente pelo mercado porque, poxa, são duráveis, fáceis de dividir, de transportar. Não foi uma decisão aleatória, entende? Foi um processo de seleção. E isso nos leva a uma ideia que parece ir contra o senso comum. Imprimir mais dinheiro não deixa uma sociedade mais rica. Só faz diluir o poder de compra de todo mundo. Se a riqueza de verdade está nas coisas que a gente produz e nos serviços que a gente presta, e não no papel moeda, isso levanta uma questão bem séria. Por que alguém iria querer controlar a quantidade de dinheiro que existe? Pois é. Se um mercado consegue resolver o problema do dinheiro de uma forma tão elegante, por que o governo entra nessa história? Segundo Rothbard, a resposta se resume a uma única palavra: receita. Criar dinheiro do nada, na visão dele, funciona como um imposto invisível. Em vez de anunciar um aumento de impostos, o que sempre gera protesto, o governo pode simplesmente imprimir dinheiro para financiar seus gastos. É uma forma de arrecadação que a maioria das pessoas não percebe na hora, mas que acaba pagando com a perda do poder de compra. E essa tomada de controle não aconteceu de uma vez. Foi um processo gradual. Primeiro, o governo monopoliza a produção de moedas. Ok. Depois ele começa a adulterar a moeda, sabe? Misturando metais mais baratos para economizar no ouro e na prata. Cada passinho desses deu ao Estado mais poder para financiar as próprias atividades e foi corroendo aos poucos o dinheiro que surgiu do mercado. É exatamente aqui que entra a famosa lei de Gresham. A moeda ruim expulsa a boa. Pensa comigo. Se o governo decreta que uma moeda com menos ouro vale a mesma coisa que uma moeda de ouro puro, o que as pessoas fazem? Ora, elas guardam o ouro puro em casa e tentam passar para frente a moeda ruim o mais rápido possível. Faz todo sentido, né? Esses primeiros passos, então, prepararam um terreno para a criação da ferramenta que seria a mais poderosa de todas para o controle do dinheiro. Uma instituição capaz de gerar inflação numa escala que os reis antigos nem sonhavam. O Banco Central, na visão do autor, é o grande ápice desse processo todo. Ele funcionaria como uma espécie de cartelizador dos bancos. Ele acaba com a competição que antes limitava a expansão de crédito e permite que todo o sistema bancário crie dinheiro junto, em harmonia, e sempre sob a proteção e direção do governo. E aqui a gente vê os golpes finais segundo o livro. O governo corta a última ligação que o papel moeda tinha com uma mercadoria real como o ouro. Primeiro, ele permite que os bancos simplesmente não paguem suas dívidas em ouro
depois torna o seu próprio papel moeda a única moeda legal e, por fim, chega a proibir as pessoas de terem ouro. Pronto, o dinheiro do mercado foi totalmente substituído pelo dinheiro do Estado. Tá, mas e daí? Quais são as consequências de tudo isso na vida real, na vida das pessoas? O autor argumenta que os efeitos vão muito, mas muito além da economia, impactando a sociedade inteira. O resultado desse sistema, segundo o autor, é um ciclo vicioso. A inflação redistribui a riqueza de uma forma que ele considera injusta, castiga quem poupa, incentiva o endividamento e cria aqueles círculos de euforia e crise que a gente vê na economia. Ou seja, a inflação não seria um fenômeno neutro. Ela distorce toda a economia e gera muita instabilidade. O livro termina com esse pensamento bem poderoso. A liberdade é mãe, não filha da ordem. A ideia central é que a verdadeira ordem na economia não vem do planejamento de cima para baixo, mas sim da interação livre entre as pessoas. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Será que um sistema monetário pode ser estável e justo sem ser de fato livre? Fica aí a reflexão.